esse momento que nós nos propomos a uma conversa, um momento de luz para podermos colaborar com os benfeitores espirituais a diminuir um pouco as densidades que se encontram na nossa cidade, em virtude dos festejos do carnaval. E possamos então juntos colaborar e aprender um pouco mais. Possamos ser também inspirados quanto ao melhor entendimento e durante as exposições que serão realizadas à tarde e à noite. Que a paz do Mestre esteja com nós, abençoando também os nossos irmãos desencarnados que são trazidos em grande número para receber esta luz. E assim seja. Bem, então, conforme a proposta que nós fizemos, então, eu vou falar sobre o olhar espírita, sobre o carnaval, depois o César, vai falar do tema dele, os falsos deuses e a loucura anual. O João vem mais tarde, com o tema o dispensável e o supérfluo, é isso? Uma mensagem da Joana de Ângelos, que você vai divulgar. E à noite, então, a palestra com ele também. Então, como nós estamos num grupo assim, mais reduzido, a proposta é a gente fazer mesmo uma conversa, um debate. Então, eu selecionei algumas falas do Divaldo sobre essa temática do carnaval, que ele psicografou a obra Aquela das Fronteiras da Loucura, que o Madame Filomena de Miranda traz exatamente as abordagens sobre o carnaval no Rio de Janeiro, eles fazem um estudo. Então, ele está bem capacitado para nos falar sobre isso. Então, a gente vai ver algumas falas dele, e depois estão fazendo um desdobramento sobre isso. Ver e ouvir. Você acredita que na época do carnaval é a época em que as pessoas mais exageram? Eu acredito que sim. Todo mundo acho que extravasa, as energias, e tá todo mundo nessa tensão, nesse estresse. Eu acho que é o momento de extravasar. Na bebida, no sexo, elas acham que elas podem sair com todo mundo, sair com o carro por aí, dois lá fora, e toda alegria, curtição, e esquecem das consequências. Eu acredito que sim. Com certeza, mais acidente por causa da bebida, Olá, começa agora o programa Transição. É muito bom estarmos na sua companhia. O carnaval está chegando e com ele o uso da imagem da mulher, os excessos, tanto de drogas, bebidas alcoólicas, alguns comportamentos. Por que será que isso acontece? Existe alguma forma sadia de brincar o carnaval? Como se proteger das energias negativas do carnaval? Para responder a essas e outras tantas questões, estamos aqui com a presença do orador, educador e médium, Divaldo Franco. Olá, Divaldo. Muito prazer de retornar. É uma renovada alegria. Obrigado. O que você tem a dizer aí sobre o carnaval, as origens do carnaval? Segundo a tradição latina, como abordei no programa anterior, o carnaval é resultado das saturnais, das orgias. A criatura humana tem necessidade de descarregar tensões. E normalmente essas tensões eram descarregadas no centro máximo em Roma, quando o imperador oferecia pão e os divertimentos. Depois espalharam-se esses divertimentos pelo mundo inteiro, cada qual com suas características. À medida que o cristianismo se propagou e foi abortando aqueles excessos dedicados aos deuses, foram criadas as festas normais, comemorativas, as celebrações, quando surge o Carnaval de Veneza, que era um carnaval muito ingênuo, de máscaras,
sendo um lugar encantador naquelas cidades, tanto da França, Mônaco. Então o carnaval foi tomando corpo. Quando os portugueses receberam o carnaval, eles realizavam uma forma de entrudo, que era colocar dejetos em tubos e atirar as pessoas que passavam na rua. Era algo grotesco. Com a vinda dos escravos da África, trouxeram eles, os nossos irmãos, seus batuques, suas festas, e foi havendo uma fusão. Fusão essa que tinha um caráter até certo modo edificante. Eu recordo dos grandes desfiles dos cursos, em que rainhas e princesas lançavam beijos à multidão, e dos blocos carnavalescos, dos cordões, dos clubes, das festas em ambientes fechados. Logo depois vieram os concursos de fantasias, em que se podia exibir a riqueza da imaginação e da arte, tanto masculina como feminina. E logo depois na Bahia surgiram os trios elétricos. Eles, embora arrastem multidões, foram responsáveis por uma certa degeneração do sentido do carnaval. O carnaval deixou de ser um momento de danças, de bailes, para ser um momento de saltar e gritar. Hoje, quando em Salvador mais de 20 trios elétricos saem pela orla oceânica, quase 20 quilômetros, arrastando 1,5 milhão de pessoas saltando pelas ruas, numa promiscuidade terrível, a cidade passa a ter odores pútricos em toda parte, 1 milhão de indivíduos ali sem ter outros recursos sanitários para poderem continuar no deboche. O carnaval passa a ser uma das festas bárbaras que nos faz retroceder ao primitivismo, mas é um primitivismo caracterizado também pela insânia, pela malícia e, sobretudo, pelos propósitos infelizes de indivíduos psicopatas que se vão utilizar desses dias para dar vazão às suas paixões inferiores. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá bom. Então aqui o Divaldo me trouxe uma reflexão no início do carnaval, né, e no que ele se transformou ao longo do tempo, né, inclusive trazendo então algumas nuances de Salvador e dos trios elétricos, né, e da promiscuidade que hoje lá se verifica. Então vamos continuar. Ivaldo, um livro do Manuel Filomeno de Miranda, né, um livro Nas Fronteiras da Loucura, ele conta a respeito do carnaval e como fica a psicosfera nesses dias de carnaval. Ele fala de uma grande cidade, mas eu vou aí colocar nas grandes cidades. Como fica a psicosfera de volta? Fica terrível, porque não apenas as mentes encarnadas querem aproveitar-se, como as desencarnadas também. As desencarnadas, no estágio do primarismo, utilizam-se desses fibrilhões mentais, dos pensamentos torpes, das construções equívocas, e passam a alimentar-se dessas emanações psíquicas das criaturas humanas. Logo depois, à medida que o indivíduo vai perdendo o tino do equilíbrio, entra em faixas de grande perturbação. E esses espíritos praticamente apossam-se no estado de subjugação dessas vítimas espontâneas e passam a viver entre os dois mundos. Daí não raro muitos dos gozadores sempre estão frustrados, porque eles foram instrumentos de outros gozadores que deles se utilizaram. E é curiosa essa perturbação, porque leva verdadeiras multidões logo depois ao desfalecimento, às consequências perturbadoras, à análise dos efeitos negativos e à morte, porque se aproveita do dia do carnaval para os encontros furtivos e às vezes públicos, no meio da rua, sandando, aproveitam-se para manter a comunhão sexual de resultados desastrosos. Então, nessa fala, o Divaldo traz uma reflexão sobre a aliança que há entre os desencarnados e os que estão no corpo físico nessas festividades, né, e em tudo mais que é realizado.
festação mental continuasse por sucessivos dias na psicosfera terrestre. Divaldo, no citado livro, As Fronteiras da Loucura, cita um trecho onde Bezerra de Menezes coordena praticamente um pronto-socorro espiritual tão necessário nesses dias. Qual a finalidade, como funciona? E aí expandindo para outras cidades, outras situações que vivem a mesma situação. São requisitados milhares de espíritos generosos, não necessariamente espíritos elevados, espíritos de boa vontade, que desejam servir. E eles são orientados a inspirar as pessoas a menos desaires, a menos abusos, a estar ao lado, a reconfortarem, a socorrerem as vítimas, a trabalhar em favor de outros espíritos que desencarnam nesse período, ou de verdadeiros obsessores que estão influenciando negativamente as pessoas por ignorância, acreditando-se encarnados, aí não reencarnados. Então, os mentores trazem, dialogam, realizam a terapia da palavra, levam-nos para esses postos onde não diminuem a intensidade mórbida. Se com todo este socorro nós vemos esses resultados funestos, imaginemos o que seria de nós se não houvesse a pregação desses nobres guias da humanidade. Muitos espíritas afirmam que nesse período ocorrem aí um grande número de obsessões, elas aumentam. Por que isso ocorre? Porque as pessoas ficam receptivas e pensam que a vida é um carnaval. Aqueles dias vão passar, mas as pessoas ficam embaladas naquela ilusão e passam a manter a conexão com os espíritos que lhes são afins, dando lugar a esses percebimentos obsessivos por angústia pela falta, por desespero, porque já não tem mais os mesmos prazeres, os parceiros foram de ocasião, e outras vezes pela fixação das ideias, em que o espírito adversário começa a transmitir à mente o seu desejo veemente, vai explorando as energias e a pessoa termina tombando na exaustão, no estado de obsessão grave. Em outro livro, também de Manuel Filomeno de Miranda, que é Os Dois Mundos, né? Ou entre os dois mundos, ele se refere a respeito dos lares que se dedicam nessa época e abrem campo aí ao campo obsessivo. Há risco desses obsessores, uma vez terminado o carnaval, permanecerem nesses lares e com as famílias de volta? Sem dúvida, porque as mentes encarnadas prendem-nos através das recordações fluídas e daqueles desejos que não foram atendidos. Ficam mantidas as aspirações, as lembranças que passam a fazer parte da agenda diária. O indivíduo vai deitar-se e fica lembrando um verdadeiro diálogo com a entidade que lhe está imantada. E quando se desliga parcialmente pelo sono, a entidade perversa arrasta e leva esse indivíduo para regiões inferiores, onde existem carnavais da pior procedência. Em outro livro que psicografamos, intitulado Sexo e Obsessão, a região dolorosa eu estive lá desdobrado. Então eu vi as cenas, o Marquês de Sade, eu tive a ocasião de ver levado pelos benfeitores e não posso negar, fiquei horrorizado, porque foi preparado para olhar tudo com compaixão, com misericórdia, mas os desfiles que realizaram lá, de carros alegóricos, com as partes sexuais dos indivíduos, a bacanal terrível. Então encontrei também pessoas conhecidas, que fazem parte dos desfiles alegóricos. Então quando voltam ao corpo no dia seguinte, estão escaminhados, estão gastos, as energias saudáveis desapareceram e por consequência as obsessões estão instaladas e ficam no ambiente familiar, atraindo outros comensais. Jesus disse: o espírito mau sai de casa e vai buscar sede. Quando volta, se a casa se abre, não há problema. Mas se ela não está ação 8 a habitá-la, é uma imagem vigorosa. Esses espíritos têm verdadeiras legiões de amigos como nós. Então vamos buscar os amigos, veem que aqui o ambiente é propício, o intercâmbio psíquico, nutriente é muito bom. E isso ocorre de uma maneira devastadora. Divaldo, não sei se você conhece algum outro lugar do mundo onde o carnaval é como no Brasil, como está
maneira como é feito aqui. Principalmente, você já falou a questão dos corpos, né, exacerbando os sentidos. Por outro lado, nós também sabemos que o povo brasileiro terá um relevante papel no futuro moral da humanidade. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Como conciliar essas duas questões, coisas tão antagônicas? É que chegou um grande momento da espiritualização daqueles que habitamos o Brasil. O carnaval tem sido exportado para muitos países, nos Estados Unidos, em Nova York, em várias cidades, em Londres, em Portugal, especialmente na Espanha, onde há um bom número de brasileiros, já se faz hoje o carnaval nos métodos atuais. Realizou-se uma oportunamente em Zurique, e eu estava na cidade. O que me chamou a atenção é que os chamados indivíduos desses países ricos olham com certo desprezo, como sendo exotismo, como sendo uma herança atávica e primitiva sul-americana tentando invadir a Europa. Eles gostam, acham aquilo muito interessante, mas é uma coisa exótica, que não faz parte da sua cultura. E os brasileiros, alguns que estão acreditando, falando grande serviço da divulgação do Brasil, estão apresentando talvez um lado menos positivo, porque as pessoas aparecem espidas, em atitudes grosseiras, de provocação, as músicas têm letras dúbias, é uma imagem profundamente perturbadora, porque o carnaval não pertence a toda a comunidade brasileira, pertence a determinados grupos, e graças à ampla divulgação da mídia, atrai principalmente as mentes jovens, menos equipadas, a moçada que está rica de adrenalina e que deseja jogar para fora esse excesso de energias. Mas, lentamente, com uma nova mentalidade, nós já vemos entre os espíritas, os jovens que realizam o carnaval de meditações, de reflexões, como fazem os católicos, como fazem os irmãos evangélicos. Aproveitam-se desses dias para criar uma nova mentalidade, mas também são alegres, brincam, cantam e fazem seus grupos normal, evitando a corrupção dos costumes e a prostituição. Divaldo, agora nós precisamos fazer um breve intervalo, mas você continue na nossa companhia. Voltamos em um minuto com você. Até já. Nós vamos fazer uma pausa. O Divaldo, Então, nós vimos que o Divaldo trouxe várias informações interessantes, né? Ele falou que existe essa influência que nós mesmos atraímos desses irmãos que se encontram ainda em regiões inferiores do plano espiritual e realizam verdadeiros carnavais lá. Aliás, em uma outra matéria, o Divaldo também diz que muito daquilo que aparece nos carros alegóricos e as fantasias carnavalescas são oriundas do plano espiritual inferior, porque as pessoas, né, que elas têm essa afinidade com o carnaval e participam dos desfiles, elas vão para lá, como ele disse, durante o desdobramento pelo sono, pela afinidade que as atrai até lá, e tiram de lá esses modelos, e daí materializam então nos desfiles, nos carros, enfim, nas fantasias que apresentam, inclusive as letras dos sambas e enredos, né? Tudo isso tem uma ligação bem próxima com a espiritualidade inferior, é uma inspiração mútua que é realizada aí, né? E eles também, esses espíritos, participam das festividades, dos bailes, dos desfiles, do conúbio sexual, que ele também falou, que é muito estimulado nesse período, né? Inclusive pela mídia. Depois nós vamos ver uma outra fala dele, que ele vai também descrever um pouco mais isso. Nos trios elétricos, os acompanhamentos, como ele falou, as pessoas acabam realizando essa comunhão sexual lá na rua, na frente de todo mundo, né? Então, como que vão ir as famílias para brincar? Isso não é uma brincadeira sadia. As crianças, como vão participar desse tipo de espetáculo, que não é de forma nenhuma sadio. E essas obsessões, essas companhias permanecem posteriormente.
Ele também esclareceu isso. Aliás, toda essa fala do Divaldo está aqui nessa obra, que é Nas Fronteiras da Loucura. E eles permanecem, então, fazendo parte do cotidiano, dos lares, das pessoas. Então, as pessoas, os jovens, como ele disse, né, eles são os mais influenciados nesse sentido, por ter toda essa energia voltada ainda para as novidades, né? E permanecem envolvidos com isso, e isso dá repercussão a outros hábitos, né, de cunho imoral e situações que são, como consequência, muito prejudiciais, né, ao longo do ano. Ele também fala que nesse período os benfeitores também se deslocam para cá, graças a Deus, né? Porque se com a presença deles e uma atuação bem constante em nos auxiliar, auxiliando a psicosfera aqui do Brasil a se tornar menos prejudicial, amparando as pessoas, intuindo elas para que de repente não participem desses espetáculos, inclusive os televisivos, né? Porque quando a gente liga a TV, também a gente está atraindo, é o pensamento que atrai, nós estamos nos afinizando com aquelas situações ali que estão sendo apresentadas, né? E atraindo para dentro do nosso lar. Então esses benfeitores organizam postos socorristas em todos os lugares do país, né, onde é realizada então a festividade do Carnaval. E durante essa localização temporária, eles vão ajudando as pessoas, quem ora, né, pedindo socorro, não é só aqueles que estão vinculados à festa específica, mas ali tem vários casos do processo obsessivo, uma pessoa que tentou se matar, eles vão socorrendo, né, vão ajudando, mas em especial eles estão, né, localizados então no Brasil para ajudar a diminuir a perturbação. Esse é o foco, e proteger aquelas pessoas que não merecem passar por situações constrangedoras, de risco neste período. Aí, depois ele fala sobre o carnaval fora daqui, como é que ele é visto, né? Ele é visto como se nós fôssemos um povo primitivo, né? Aqui, com o exotismo da nudez, né? Com as características das fantasias. Então, fora daqui, ele diz, o brasileiro costuma levar o carnaval como se fosse uma grande coisa, mas na verdade, né, para o estrangeiro, para o europeu em especial, é uma festa, né, primitiva, digamos, né? E os turistas que vêm para cá, eles também vêm com esse perfil, né? A prostituição infantil aumenta muito neste período, né? O tráfico de drogas, enfim, é um estímulo, né, para que essas coisas negativas ocorram. Nós vamos ir adiante. Muitos espíritas, ingenuamente, julgam que a participação nas festas carnavalescas não acarreta nenhum mal à integridade psicoespiritual. E, de fato, não haveria prejuízo se todos brincassem num clima sadio de legítima confraternização. Se fosse uma alegria equilibrada e sadia, não haveria problema nenhum. Mas nós sabemos que não é. Então, é ingenuidade, né, pensar que nós não vamos ficar contaminados, não vamos ficar obsidiados indo nesse contexto aí, se a gente se envolver, né, num ambiente desse teor, gostando, né, tendo prazer naquilo. Tem uma situação bem no início, quando eu tinha recém começado no espiritismo, né? Então, de forma ingênua, eu achei que não tinha problema nenhum, né? Que era só fazer uma prece, e, né, que não
tinha problema nenhum. E pela influência, né, de alguns familiares e dos amigos, fui num baile de carnaval. Muito bem. Chegando lá, ao entrar no salão, eu já me senti muito mal. E ficando um tempo por lá, eu comecei a sentir uma intensa angústia e tristeza. E de forma incontrolável, eu comecei a chorar. Chorei muito, 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 não conseguia parar. Até que chegou num ponto que eu pedi que alguém dos que estavam comigo me levasse embora, porque eu não tinha mais condições emocionais de ficar lá. Estava até ridículo, né? As pessoas todas lá rindo e fazendo festa, e eu chorando num canto ali mal. Me levaram embora. A princípio, esse fato ficou para mim incompreensível, mas depois, com o aprofundamento no estudo espírita, nas experiências que fui tendo e reconhecendo também que eu tinha mediunidade, que é essa facilidade de intercâmbio que nós temos, os médiuns, com o mundo espiritual, eu fui percebendo que eu realmente tinha sido ingênua e o que me aconteceu. Porque nessa mesma obra, o Bezerra fala assim, ele fala do último dia do carnaval, enfim, quando as pessoas daí desesperadamente se entregam, e aquele, quando eu fui, era o último dia mesmo, se entregam, né, a todos os prazeres que até então não tinham usufruído. Ele diz assim, que eles puderam recolher um grande número de desencarnados nessa ação socorrista que eles empreenderam, em lastimável estado que, no fragor das festas, se dava conta da inutilidade dos caprichos que sustentavam, chorando copiosamente, em arrependimentos sinceros e inesperados. E aí, então, nesse arrependimento, conseguiram dar as condições necessárias para a assistência, né, que os benfeitores estavam lhe oferecendo. Cansados da busca fútil, iam despertando para outros valores, recebendo o imediato auxílio, desde que onde se encontram as necessidades reais, logo surge o amparo próprio, distendido em atitude socorrista. Aí eu entendi o que havia acontecido comigo. Na verdade, não era meu aquele sintoma, mas eu acabei atraindo aqueles espíritos nessa condição. Então a gente vai ao longo do tempo tendo o entendimento de que tem determinados contextos que nós não podemos mais nos envolver, né? Porque a gente vai receber os resquícios, né? Vai ficar de alguma forma contaminado, tem que vigiar muito, né? Para poder manter então essa harmonia interior. De alguma forma eu acabei auxiliando, né? Porque daí depois, no outro dia eu fui à casa espírita, enfim, depois eu melhorei. Também nessa obra, o Bezerra fala que eles presenciam um baile à fantasia, onde são também realizados alguns concursos, e ele diz assim: alguns dos fantasiados que usam hoje imitações dos trajes antigos são as próprias personagens que retornam ao proscênio do mundo, falidos lamentavelmente, imitando com carinho e paixão a situação que indignificaram quando a exerciam. Muitos nobres que enlouqueceram na ociosidade agora meditam em profundas frustrações que os tornam insatisfeitos, estão ali fantasiados no
carnaval, relembrando o passado, né? A consciência de alguma forma está ali lhes mostrando que não ocuparam de uma forma devida, né? A personalidade anterior. É aquela catarse da qual, né, alguns terapeutas falam, mas essa catarse não é positiva, como o Divaldo disse antes ali também, de pessoas que querem desafogar suas mágoas e recalques que trazem durante o ano nesses dias de carnaval. E se permitem então todos os excessos, né, na ilusão de que vão melhorar intimamente, que aquela angústia, aquela mágoa vai passar. Na verdade, estão se corrompendo mais ainda, né, trazendo mais frustrações para si. Aí ele vai citando outros exemplos, né? Monarcas que vulgarizaram a investidura, com que mergulharam no mundo para servir, repetem os textos do drama da vida em situações ridículas, as fantasias, né, ridículas, amarfanhados, religiosos que corromperam os altos compromissos. Então também se vestem, né, agora durante o carnaval para de alguma forma demonstrar, né, a tristeza, né, o desconforto em que intimamente se encontram. Não saíram ainda daquela personalidade anterior e ficam mal mesmo. Né? O texto então continua dizendo que, infelizmente, porém, a realidade é bem diferente. A gente não pode ser ingênuo e também não se julgar como eu, na minha ignorância, achava que ia tirar de letra, não ia acontecer nada, né? A gente precisa ter vigilância. O Espiritismo esclarece que a humanidade está o tempo todo em companhia de legiões de seres invisíveis, recebendo boas e más influências, a depender da faixa de sintonia em que se encontra em cada indivíduo. Então, portanto, essa questão da afinidade, da sintonia é que vai atrair para o nosso lado as companhias que nós mesmos estamos elegendo. Essa massa de espíritos inferiores aumenta consideravelmente nos dias de realização de festas pagãs, como é o carnaval. Festas pagãs que não têm nenhum intuito religioso superior. Nenhum. Nessas ocasiões, como uma grande parte das pessoas se dá aos exageros de toda sorte, as influências nefastas se intensificam. Por isso que vem tanto desencarnado para cá, atraído pelos encarnados. E muitos desses encarnados, portanto, se deixam dominar por espíritos maléficos, as obsessões que podem se instalar, como o Divaldo falou, e permanecerem, então, no transcurso do ano, né, ou dos anos, se a pessoa não mudar a sua psicosfera mental e também as suas atitudes. Ocasionando os tristes casos de violência criminosa, como homicídios, suicídios, que aumentam muito nesses períodos. Além dos desvarios sexuais que levam à paternidade e à maternidade responsáveis, aos abortos, né, muito comuns também, infelizmente. O carnaval, então, conforme os conceitos de Bezerra de Menezes, é uma festa que guarda vestígios da barbárie, do primitivismo, que ainda reina entre os encarnados, marcados pelas paixões do prazer violento. Então, aqueles que ainda se comprazem com esse tipo de sensação de prazer é que vão, então, estar presentes nas festividades. Aqueles que já não mais comungam com esse tipo de sensações e de loucuras, né, que acabam se transformando numa loucura, então vão procurar outros afazeres. Tem tanta outra coisa para fazer
no feriado, nesse período, né? É uma questão de opção. Aqui ele também vai desdobrando aquilo que o próprio Divaldo já disse, que essa folia, um dia já foi a comemoração dos povos guerreiros. Ela vem desde o princípio da humanidade, festejando vitórias. Foi uma reverência coletiva ao deus Dionísio na Grécia clássica, quando a festa se chamava Bacanália, né? O deus Dionísio, que é um deus que venerava o vinho. Na velha Roma dos Césares, fortemente marcada pelo aspecto pagão, foi chamada de Saturnália, onde nessas ocasiões se sacrificava uma vítima humana. Vejam, a origem do carnaval é isso aí. É um contexto bem primitivo. Na Idade Média, entretanto, é que a festividade adquiriu o conceito que hoje apresenta, o de que uma vez por ano é lícito enlouquecer, em homenagem aos falsos deuses do vinho, das orgias, dos desvarios e dos excessos. Então, na Idade Média é que, na verdade, teve esse conceito, né, ou essa configuração que nós temos hoje, que é essa questão de, bom, chegou o carnaval, então eu posso fazer tudo, né? A pessoa se permite sair da sua sanidade, porque é carnaval, uma permissividade que acarreta com certeza muitos males. O Chico Buarque, inclusive, tem uma música, né, que fala isso. Ele vai falando várias situações difíceis que aconteceram na vida dele, daí ele diz assim: me aguarde para quando o carnaval chegar. Essa mágoa que hoje me assola, por teres me dito adeus, 3 pontinhos, me aguarde para quando o carnaval chegar. Ou seja, é ali que ele iria desaguar ou fazer alguma coisa a título de vingança. Assim, em 3 ou mais dias, que hoje são mais mesmo, né? Em Salvador, o Divaldo coloca que são 8 dias de loucuragens, né? Em que as pessoas não conseguem dormir, porque é realmente muito alto o som, né? Então, acontece uma exaustão, mesmo para aqueles que não vão participar, né? No caso, em Salvador, na Bahia, nos trios elétricos. É uma verdadeira loucura, as pessoas desavisadas se entregam a um descompromisso. Se tem algum compromisso com alguém, isso deixa de fazer sentido para alguns, né? Para que possam brincar, entre aspas, no carnaval, exagerando nas atitudes ao compasso de sons febris, vapores, alucinantes, etc. E, portanto, está no materialismo, que vê o corpo e a matéria como início e fim em si mesmo, a causa do tal desligamento. Porque não é possível que uma pessoa que tenha noção da continuidade da vida, que valorize a encarnação presente, o seu corpo físico, os deveres que tem para com a família, para consigo mesmo, né? Enquanto ser humano, a sua dignidade, se permita os excessos a que a gente infelizmente vê muitos caírem. Então, o materialismo acaba engendrando ainda esse tipo de espetáculo dantesco. Mas, ele diz também, né, do mesmo modo como se pode ser facilmente dominado por maus espíritos, quando sintonizados na mesma frequência de pensamento, também se obtém, pelo mesmo processo, o concurso dos bons, pela prece, né, aqueles que agem a favor dos indivíduos em nome de Jesus, orando,
fazendo bem nesse período, elegendo, né, umas práticas como essa que a gente está hoje, mais saudável, né, que a gente vem ter um aprendizado, vem procurar iluminar e ajudar as equipes espirituais a trabalharem nesse período. Né? Então a gente está aqui optando pelo bem. E para isso basta estar predisposto às suas orientações, as de Jesus, né? Atentos ao aviso de orar e vigiar, através do cultivo de atitudes salutares como a prece, a prática da caridade desinteressada. E como o imperativo maior dos espíritos é a lei da evolução, um dia todas essas manifestações ruidosas que marcam ainda o nosso estágio de inferioridade vão desaparecer da Terra. A gente vai olhar para isso como hoje nós aqui já olhamos, mas a maioria da humanidade que aqui no planeta permanecer vai olhar para essas festividades como realmente algo primitivo e que não faz mais parte, né, daquilo que a gente entende que seja bom, prazeroso. No seu lugar, deve então predominar a alegria pura, a jovialidade, a satisfação com o homem despertando para a beleza e a arte, sem agressão nem promiscuidade. Que seja breve, né, esse momento aí. E por maior que seja, portanto, a fé de um ser humano, diante de festas como o Carnaval, que como nós vimos, né, atraem tantas negatividades, os riscos de contrariedade e aborrecimento são muito grandes. E para isso é preciso redobrar a vigilância, pois como disse o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O autor desse texto, que se baseou, né, nas obras do Divaldo, é Pedro Fagundes de Azevedo. Ele é um espírito. Então o que ele está finalizando aqui a sua reflexão dizendo? Que por maior que seja a nossa fé, esse período, como as energias estão muito densas e perigosas, nós temos que cuidar, porque uma pequena irritação pode levar a uma grande contrariedade, pode nos tirar do nosso controle, que nós vamos, por essa irritação e pela impaciência, por um sentimento de raiva, nós vamos entrar em sintonia com esses irmãozinhos que aí estão, né? E às vezes a gente nem está pensando em carnaval, né, gente? Mas a gente se desarmonizou. E como nesse período, né, tem assim tantos espíritos desequilibrados presentes, nós precisamos cuidar. Essa vigilância, a qual então Jesus nos falava. E o André Luiz, no livro Conduta Espírita, uma de suas obras, né, da sua série de obras escritas pelo Chico, em falando do Carnaval, ele diz que o espírita deve afastar-se de festas lamentáveis como aquelas que assinalam a passagem do Carnaval. Inclusive, né, ele amplia as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares, escândalos, né? Alimentação em demasia, tudo que é excesso, nós devemos nos manter afastados, ele diz, evitar, né? Justamente para que nós não venhamos a entrar nessa vibração negativa, nos comprometer, né? E adoecer, portanto, por essa razão, né? E voltando aqui à obra, também o Filomeno de Miranda, agora, ele vai dizendo assim, ó, que tem milhões de pessoas envolvidas, sim, nesse bárbaro divertimento.
que não censuramos, no entanto, né? Em função de que cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas ele diz, há um número muito superior de criaturas que não lhe oferecem culto, que não gostam de carnaval, que não estão nem aí para o carnaval, que não vão. E esse número é maior, é bem maior, ele diz aqui, do que esses que festejam. O problema é que é esse agrupamento de espíritos desencarnados, que acaba tornando tudo mais nefasto, mais barulhento do que realmente a gente supõe, porque parece que todo mundo vai no carnaval, parece que todo mundo vai lá assistir os desfiles no Rio de Janeiro, em São Paulo. Não é todo mundo, não é mesmo, tem muita gente que trabalha no carnaval, o país não para por causa do carnaval. Então, eles nem mesmo sequer experimentam qualquer interesse, né, ante os apelos dessa folia. Muitos se utilizam desses dias em que existe o feriado para buscar recantos interioranos aprazíveis, vão viajar para o campo, para a praia, vão descansar. Regiões serranas, né, para um refazimento justo do corpo, da mente. Pessoas mais amadurecidas, inclusive, utilizam-se desse feriado para estudar, para meditar, para encontros de renovação espiritual, como é o nosso aqui, e para lazer, um lazer construtivo. E daí depois ele desdobra dizendo que já há um grande progresso moral aqui no Brasil, né, na humanidade. Mas nós vamos lembrar também que o Divaldo disse ali que o barulho maior, às vezes, quem faz é a mídia. Né? A gente liga a televisão, é só o que aparece em determinados canais. Como se, nesse momento, tinha que se vivenciar somente o carnaval. Então, a mídia traz um contexto ruidoso, né, bem maior, que acaba também, portanto, nos influenciando. E nós vamos, então, colocar de novo aqui, para finalizar com o Divaldo, né, o que ele fala a seguir. É nesse aqui, eu acho. Eu me perdi, eu acho. Então, existe uma forma sadia de brincar o carnaval? Existe. Imagine que eu voltava de uma viagem e quando cheguei a Salvador, estava à porta da nossa saída, estavam várias pessoas oferecendo camisinhas. E veio uma moça e me ofereceu uma. Eu perguntei o que é. Ela disse, eu não sabe, eu não sei. Ela disse, porque nós estamos distribuindo camisinhas. Eu perguntei, para quê? Para o carnaval. Eu digo, o carnaval é um bordel aqui, se faz sexo no meio da rua. Fiz de novo. Ela ficou embaraçada, coitadinha, porque estava ganhando ali seu salário mínimo para isso. Eu também não seria melhor que as dignas autoridades, ao invés de fornecerem camisinhas para evitar as enfermidades sexualmente transmissíveis e AIDS, educassem o povo, melhorasse o nível de educação dentro das escolas, ao invés de estimular e matar o sentido do carnaval, que é ir ao carnaval para fazer sexo. Ninguém vai ao carnaval para brincar, é para fazer sexo. Os governos reconhecem, então, um mecanismo preventivo contra as doenças infecto-contagiosas, é porque reconhece que o carnaval não existe. É uma bacanal pública, diante dos olhos da sociedade, que ninguém respeita ninguém. Ela ficou muito embaraçada, e disse, não, minha filha, sou baiana, eu conheço isso também, e sai sorrindo. Então distribui camisinha para todo mundo que solta a rodovia. Aí eu perguntei, na rodoviária também estão distribuindo, e no porto também estão distribuindo. É algo absurdo, pelo menos para a minha forma de considerar. Aqui em Igi também, não sei se esse ano, mas a gente já presenciou que também houve essa distribuição, né, estimulada
pelos órgãos, né, federais, órgãos municipais, nesse sentido aí. Então, quer dizer, estão dizendo que o carnaval é para isso. Né? E como é que então nós vamos entender que o carnaval seria apenas uma brincadeira? E depois, numa outra fala, ele vai dizer a mesma coisa que a gente já falou aqui, que vai chegar um dia que essas festas vão desaparecer, né? E que nós temos formas mais saudáveis de nos divertir, né? De reunir a família, de ter momentos com certeza mais agradáveis e mais construtivos para nós. E o Espírito Emmanuel diz também numa mensagem no livro Vinha de Luz, uma orientação aos pais. E daí ele se refere aos pais que têm um compromisso com a vida, um compromisso religioso. Ele diz: não estou me referindo àquelas criaturas ainda embrionárias no entendimento e na moral, porque estas vão se imiscuir nos prazeres do mundo, sim. Né? A vontade dessas pessoas ainda é essa. Ele diz: eu me dirijo àqueles pais já conscientes da sua responsabilidade. Aí ele diz assim: aos pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, eles precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste na educação do filho. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo em essencial. É um mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. E receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, ele diz, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é um serviço assim tão fácil. O que fazer com aqueles que querem ir no carnaval? Ele não diz isso aqui, né? Estamos colocando, então precisamos orientá-los, né? A gente não pode acorrentar dentro de casa, mas a gente precisa orientar, educar, mostrar a realidade. Ó, meu filho, minha filha, é isso aqui, ó. É isso que você deseja? A maioria dos pais humanos, ele continua dizendo, vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. O divino dom do equilíbrio. Então, pessoal, era essa a minha exposição, né, organizada para essa tarde. Temos ainda um tempinho, se alguém quiser fazer uma colocação, fazer uma pergunta, discordar, fique à vontade. Então, a obra, né, eu vou mais uma vez, para quem não tem conhecimento e quiser, né, se aprofundar, é Nas Fronteiras da Loucura, de
Divaldo Franco, e tem aquele outro que a mulher falou também, que é Entre os Dois Mundos. Tá? É o mesmo autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, desse livro aqui. Né? São muito bons os dois, né? Falando sobre esse período do carnaval, não só sobre isso, mas outras temáticas, né, importantes para nós. Então, se ninguém tem nada a concluir ou discordar, né, ou perguntar, a gente agradece então a atenção, esperamos ter sido úteis, e chamamos o César então, né, para dar continuidade aí com o tema dos falsos deuses e a loucura anual. Vai usar esses, vai botar o
vamos adiante no trabalho dessa tarde. Como já foi abordado vários pontos aí na apresentação anterior, e com a devida data vênia da apresentação anterior, nós vamos iniciar com uma pergunta. O Carnaval é uma festa espiritual? Uma resposta mais convicta, sim ou não? Sim? O sim foi muito tímido. Vou repetir. O Carnaval é uma festa espiritual? Sim ou não? Sim? Vejam o que foi falado antes.